De sorte que eu queria ainda esta noite orar por isso. Orar para que Deus possa conduzir tudo o que irá acontecer lá e orar pelas nossas vidas, que a gente possa resistir esses dias que estão faltando para que a gente possa estar lá, porque muitas lutas acontecem, muitos irmãos enfrentando lutas, retaliações e atalhos, mas o nosso Deus é poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que vai à nossa frente e que sempre nos dá a vitória. E eu não sei qual foi a condição que você adentrou aqui esta noite, mas de uma coisa eu sei: Deus se importa com você e Ele continuará cuidando da sua vida e te dando toda a provisão, proteção, direção, e você já é mais do que vencedor pelos olhos da fé. Está passando uma luta? Já olha a vitória. Já conseguiu enxergar ela? Se conseguir enxergar ela, fica de pé nesta hora e nós iremos orar, já agradecendo ao Senhor pela vitória. Porque a nossa confissão é que Deus está conosco. Ele não deixa ninguém confundido. Ele não deixa ninguém no meio do caminho. Pelo contrário, Ele vai conosco em todo o caminho. Quero convidar a pastora Ilka para fazer essa oração nesta hora em nome de Jesus. Ela vai orar para que Deus continue conosco, dirigindo as nossas vidas, continue nos abençoando. Que o Senhor seja com cada um dos irmãos aqui presentes esta noite, daqueles que não puderem estar aqui esta noite. Que o Senhor seja conosco nesse retiro espiritual. Que a palavra dele alcance aos nossos corações. Eu sempre tenho dito, irmãos, que retiro espiritual não é um momento de colônia de férias, né? Apesar de nós termos alguns momentos de descontração, de conversa, de possibilidades, mas o nosso sentimento ao ir ao retiro espiritual, ele precisa ser de ter mais de Deus, de receber mais de Deus, e eu tenho certeza que será dessa forma, mais uma vez, em nome de Jesus. Então, eu sei que Deus tem muito a derramar em nossas vidas. Talvez alguns não puderam estar nesse tempo agora, mas eu tenho certeza que aquilo que acontecerá virá nas nossas vidas, aqueles que vão refletir na sua vida em nome de Jesus. Porque quando eu mudo, aquilo que está ao meu redor também muda. Então vai mudar na minha vida, vai mudar na vida da nossa igreja, vai mudar na vida da nossa casa. É isso que Deus tem reservado para os nossos dias, em nome de Jesus. Então não fique preocupado, pastor, não deu para eu ir, não tive condição, a vaga foi pouca, não deu e realmente só foi para 100 pessoas, não tinha como. Hoje eu estou com um problemão que eu estou com 106 pessoas e, na verdade, nós já ajeitamos isso, já está resolvido para a glória do Senhor, mas tem um bocado de gente agora ligando, pastor, não tem mais, e não é porque nós não queremos levar mais, é por uma questão somente de logística. Então, quando a gente programa um retiro, nós programamos também uma logística. Então, toda a logística já está acontecendo, né? Vai ser lá dia 19, mas tem um bocado de gente já trabalhando nos bastidores, já tem gente comprando, já tem gente fazendo muita coisa. Então não tem mais mesmo como ir mais. Aquele seu coração e Deus vai te levar no próximo em nome de Jesus. Mas você vai ser abençoado por aqueles que estão indo em nome de Jesus. Oremos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, meu Senhor.
Bendizemos o teu nome. Te agradecemos pela tua bondade, a tua misericórdia nas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Poder, Senhor, estar te louvando, bendizendo o teu nome, Senhor. Quantas pessoas não podem fazer isso? Quantas pessoas estão no leito de hospital? Quantas pessoas, meu Senhor, estão em casa, enfermas? No seu coração o desejo de estar na tua casa, mas elas foram impedidas por algum motivo. Nós estamos aqui, Senhor, e por isso nós te agradecemos por isso. Muito obrigado. Agora também, Senhor, nós pedimos ao Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Paizinho, que continue nos abençoar. Toma, Senhor, cada pessoa aqui presente, que o Senhor possa tocar em cada vida, possa abençoar cada vida. Abençoe aqueles também, Senhor, que vão estar ouvindo esta mensagem, este culto, meu Senhor, depois na rede social. Que o Senhor possa alcançar esta vida em nome de Jesus, possa abençoar cada um, Senhor, em nome de Jesus. Mas também ainda te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a nos direcionar neste retiro espiritual. Deus, o Senhor já tem falado, o Senhor já tem ministrado, o Senhor já tem operado. O Senhor tem operado curas. O Senhor já começou até a operar curas. Nos nossos cultos de oração, a gente pode presenciar isso. O Senhor já tem gerado no nosso coração um desejo muito grande de estar naquele lugar. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai operar. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Nós temos clamado ao Senhor, nós temos nos posicionado, nós temos, Senhor, buscado a tua face, buscado a direção, o teu agir, a tua orientação, a tua força. E nós cremos que é o teu Espírito que vai nos revestir. A cada pessoa que vai estar ali trabalhando, a cada pessoa, Senhor, que vai estar, seja ela servindo, limpando, seja ela ministrando. Eu sei que é o teu Espírito, meu Senhor, que vai capacitar essa pessoa, mas também é o mesmo Espírito que vai, Senhor, estar, meu Senhor, conduzindo o coração dessa pessoa que vai estar lá sentada sendo ministrada. Pai, eu creio que toda resistência na mente já caiu por terra, em nome de Jesus. Aquebranta este coração, Senhor. Pai, muitas vezes quando a gente tem um retiro, um acampamento, algo para ir, como o pastor mesmo disse, às vezes criamos uma expectativa de um momento de lazer, ainda que tenhamos, porque é sempre muito bom estar na companhia dos irmãos, é sempre motivo de celebrar, de festejar. Esse motivo maior, Senhor, não é, Senhor, os momentos de entretenimento. O motivo maior, Senhor, ainda que seja bom a comunhão com o irmão, o motivo maior, Senhor, é te dar ao Senhor estes dias para o Senhor falar conosco, para o Senhor ministrar os nossos corações, para o Senhor fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Nós estamos tendo este tempo para o Senhor inteiramente, para o Senhor nos ministrar em todos os momentos. Por isso, fique à vontade, Espírito Santo, para falar. Faz aquilo que precisa fazer. Trabalha agora, meu Senhor. Eu já creio, Senhor, eu já vejo pelos olhos da fé os testemunhos, os teus filhos, as tuas filhas, cantando testemunho daquilo que o Senhor fez naqueles dias. Eu creio, Pai. Eu creio. Porque o Senhor é Deus e continua sendo Deus de poder. Deus que quer tratar conosco. Deus que quer relacionamento e intimidade. E quando nós buscamos isso, o Senhor se manifesta. A tua palavra diz que a gente tem que chegar ao Senhor. E o Senhor se achega a nós. E quando o Senhor se achega, meu Senhor, aquilo que precisa de limpeza é limpo. Aquilo que precisa de libertação é liberto. Aquilo que precisa de cura recebe a cura. Porque onde o Senhor chega, todas as trevas têm que dissipar. E eu creio, Senhor, que o Senhor está proporcionando momentos como estes naqueles dias. Eu já te agradeço. Continua tomando a primazia, conduzindo todas as coisas para a honra,
glória, louvor do teu nome, Senhor. O nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. E desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode sentar? Eu disse 106, mas na verdade eu estou tirando 4, deixando de fora, é 110. Então, quando você orar, ore por essas 110 pessoas que estarão lá, em nome de Jesus. Amém? Então, não ore pelos 106, não, senão 4 vai ficar sem oração. Ore pelos 110 que estarão lá, e Deus vai falar aos nossos corações, irá gerar um tempo de comunhão para as nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, tem uma palavra que normalmente algumas pessoas utilizam em direção a outra, e tem algumas pessoas que têm justamente o efeito dessa palavra na sua vida. Mas ela pode ser dita de 3 formas: como boa, como sem ou como mal. Que palavra é essa que se encaixa a esses 3 tipos de colocações? Caráter. Mas normalmente, quando se fala de caráter, as pessoas dizem para a outra como mau caráter ou sem caráter. Ninguém utiliza a palavra caráter para dizer fulano de tal tem um bom caráter. É muito raro utilizar esta palavra dizendo isso. Mas quando nós queremos depreciar a uma outra pessoa, normalmente utilizamos dizendo esta pessoa, ela tem um mau caráter. Ou ela é sem caráter. Alguém já ouviu alguém dizer assim, fulano de tal tem bom caráter? É muito raro, muito difícil. Mas já ouviu alguém dizer assim, fulano de tal é mau caráter? É mais fácil a gente ouvir, fulano de tal é mau caráter. Mas, na verdade, meus amados irmãos, esta palavra, ela pode ser utilizada dessas 3 formas, de bom, de sem ou de mal, que o Senhor faça com que em nossa direção só venha a palavra dizendo fulano de tal, e aí você vai falar seu nome nesta hora em nome de Jesus. Naldo tem bom caráter. Você vai dizer seu nome agora? Tem. Aleluia, irmão. Vamos dizer mais uma vez? Isso. Que esta palavra venha sempre em nossa direção desta forma. Que cada um de nós possamos ser alvo das pessoas dizendo justamente isso. Fulano de tal tem bom caráter. Fulano de tal tem bom caráter. Que nossa boca também possa ser utilizada a cada dia para ver no outro que o outro tem um bom caráter. Que nós nos tornemos padrões de bom caráter. E por que eu estou falando sobre isso? Porque quando nós tratamos do discipulado, quando nós pensamos em discipular o outro, quando nós pensamos em ser discípulos, nós não podemos imitar alguém que tem mau caráter ou alguém que é sem caráter. Nós precisamos ser imitadores de alguém que tem um bom caráter. Então, que nós possamos ser fechados com ações de alguém que tenha bom caráter, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos compreender isso e nós precisamos viver dessa forma. É por isso que é necessário firmeza e coerência em nossas atitudes. Para que nós possamos formar um bom caráter, é necessário firmeza e coerência. Nós não podemos tomar decisões, direções, sem a firmeza de uma certeza. E agora digo firmeza em direção àquilo que é bíblico, aquilo que a palavra de Deus nos instrui, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então nós precisamos ter firmeza na palavra, nós precisamos verdadeiramente ter coerência em nossas atitudes quando nós confrontamos ela diante da palavra de Deus, para que nós não
não sejamos pessoas sem ou com mau caráter, mas que esta palavra, esta revelação do Senhor, nos transforme como homens e mulheres de bons caráteres para a glória do Senhor. Amém, meu irmão? Diga assim, em nome de Jesus, eu serei atingido a cada dia com a porção dobrada do bom caráter de Deus na minha vida. É interessante que a Bíblia vai falar muito exemplos de homens e mulheres que foram discípulos e discipuladores. Homens e mulheres desde o Antigo Testamento que está recheado de pessoas que foram exemplos, pessoas que deram direção, pessoas que plantaram na vida de outras pessoas. Sementes, algumas boas, em alguns momentos até ruins. É dessa forma que está, mas o que nós precisamos e queremos destacar é justamente os exemplos bons, porque nós precisamos verdadeiramente de exemplos bons na nossa caminhada de vida, para que o nosso caráter possa ser formado, um caráter que revele o caráter de Cristo, e esse caráter revelado em nós, nós possamos transferir para outras pessoas, em nome de Jesus, e nós possamos tornar esta cidade de homens e mulheres de bons caráteres para a glória do Senhor. Homens e mulheres que refletem o caráter de Cristo. Homens e mulheres que as famílias justamente refletem esse caráter de Cristo. Essa coisa boa que o Senhor direciona para as nossas vidas. Essa coisa boa que Ele quer para a nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele deu-lhe uma instrução. Ele direcionou Timóteo com uma instrução específica, porque queria formar em Timóteo um caráter, mas não era qualquer tipo de caráter, era um caráter que refletia o caráter de Cristo. E eu penso nesta noite que também esse mesmo caráter precisa ser formado em nós. E nós precisa ser formado esse caráter, para que nós possamos, através de nós, transformar esse caráter em outras pessoas, nos discípulos que Deus irá colocar em nossas vidas, e eles serão verdadeiramente transformados pelo poder do Senhor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Você pode abrir a sua Bíblia. O texto que está ali projetado diz assim, vamos dizer todos nós juntos? Ninguém na pureza. Ó, ninguém o despreze pelo fato de ser jovem. Paulo dizendo para quem isso? Timóteo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Por quê? Porque muitas das vezes o jovem não tem muita credibilidade. Quer que a palavra do jovem tem muito peso? Talvez não. A palavra daquela pessoa que adentra há pouco tempo em uma corporação tem muito peso? Muitas das vezes não. Então, a palavra de uma pessoa que chega logo em um ambiente tem muito peso? Não. E por que não tem? Porque as pessoas não conhecem ainda elas. Então, as pessoas desprezam, não dá credibilidade a ela. E por que não dá? Porque não conhece. Não conhece o quê? Não conhece o seu proceder, não conhece o seu caminhar, não conhece quem é esta pessoa. Aí Paulo vai dizer, olha, eu sei que você vai passar por momento, você é um discípulo que eu estou enviando, você é alguém que eu estou formando, então provavelmente pode ser que na sua caminhada seja desprezado, e é por isso que você precisa ter um caráter. Que caráter? O caráter dos céus, para que as pessoas dêem credibilidade a você. E ele vai dizer, não, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja o quê? Um
exemplo. Um exemplo para os fiéis. Um exemplo para os fiéis na onde? Na palavra. A melhor maneira para que nós possamos ser um exemplo é um exemplo na palavra. E Paulo está direcionando e dando esse conselho para o jovem Timóteo naquele momento. Está direcionando ele justamente para isso. Você precisa ser alguém que verdadeiramente você é um exemplo. Você precisa ter um caráter exemplar. Isso que ele está dizendo. Você, Timóteo, precisa ter um caráter exemplar. Esta noite eu pego essa palavra e transfiro para nós aqui esta noite. Nós precisamos ter um caráter exemplar. Aleluia. Todo discípulo de Jesus precisa ter um caráter exemplar. Não tem como ser discípulo de Jesus e não ter um caráter exemplar. É necessário. Todo aquele que é chamado para ser um discipulador, ele precisa ter um caráter exemplar. E eu sei que eu estou aqui diante de dezenas de discipuladores em nome de Jesus, e o nosso caráter, ele cada vez mais vai se tornar exemplar para a glória do Senhor. Essa recomendação, meus irmãos, ela é válida para todo discípulo de Jesus, não foi tão somente para Timóteo naquele tempo. Nós precisamos ter um caráter aprovado, um caráter digno de ser imitado. Porque discípulo, o que é discípulo? Discípulo é aquele que verdadeiramente torna outros imitadores. Talmidim, em alguns pronuncia desta forma, aquele que imita o outro. Aquele que está imitando a outra pessoa. Isso quer dizer um discípulo, alguém que é um exemplo, alguém que é um modelo, alguém que é um modelo de inspiração. E aí por isso que nós precisamos ter muita preocupação quando nós pensamos em ser modelo para uma outra pessoa. E nós não podemos ser um modelo de alguém que é sem caráter ou mau caráter. Nós precisamos ser um modelo de pessoas que têm um caráter exemplar para a glória do Senhor. Aí nós iremos estar formando discípulos que têm o caráter de Cristo, e é isso que Deus quer para os nossos tempos, é isso que Deus quer para a nossa vida. Já viu aquele adágio popular que se diz que tal pai, tal filho, tal pai, tal filho. Porque tem algumas lojas até que no Dia dos Pais colocam a camisa do pai grande e depois colocam a camisa do filho pequenininho igual. Já viram isso nas vitrines? Alguns até dá de presente, dá ao pai e compram uma para o filho também. Então tem aquela ideia de imitação, de ser igual. Algumas pessoas dizem, porque ele é assim, porque o avô dele era assim, o pai dele era assim, e agora ele é desse jeito. Então, ele está em uma cadeia de sucessão do mau caráter. E muitas das vezes é quando esse caráter não é bom. Mas é muito difícil, muitas das vezes, em uma família, as pessoas seguirem um bom caráter. Eles são assim porque o avô era assim, o pai era assim, e agora esse filho era assim. Nós precisamos ser desse jeito. Como filhos de Deus, seguimos o exemplo do nosso Senhor. Ser parecidos com Ele, em nome de Jesus. Eu tenho alguns traços que eu carrego de meu pai. Físico não, porque meu pai era baixinho, né? Meu pai era baixo e eu sou mais alto, muito mais alto do meu pai. Mas tem uma coisa que meu pai tinha que eu também tenho. Tem algumas coisas que eu tenho de meu pai. Meu pai não gostava de entrar dentro de casa de sandália. Entrar com o sapato da rua dentro de casa era uma guerra. Lá em casa comigo é uma guerra com os meninos. Quando o Igor gosta, acho que ele vem desatento quando eu... Para aí.
na porta, deixa a sandália. Por que que Paiinho dizia? Paiinho dizia que você veio da rua, você pisou na fezes do animal, você pisou no cuspe de alguém, você pisou nisso, você pisou nisso. Agora vai vir, entrar dentro de casa com essa sandália e depois vai pisar na casa toda, depois é a casa que você vai lá e deita no chão novamente. Então, assim, eu puxei isso dele e tantas outras coisas que no dia a dia eu fico lá questionando. Por quê? Porque eu via ele fazer, então, esses traços bons, e é um traço bom dele, de higiene, né? Um traço bom de higiene, que eu imito até hoje, mas tem alguns traços de meu pai que eu não imito. Porque não era bom na caminhada, há um tempo da vida dele que não era bom e que não serve para mim. Então, os bons exemplos dele eu pego todo para mim, mas a revelação do Senhor me conscientizou que também tinha algumas coisas que não era boa e eu não preciso carregar nos dias atuais, porque eu preciso ser como exemplo de Cristo aqui na terra, então eu tenho que pegar os exemplos do caráter de Cristo e colocar e formar na minha vida. Que seja em cada um de nós desse jeito, meus amados irmãos. É por isso que nós precisamos compreender que a primeira direção de Paulo para Timóteo, aquele jovem Timóteo, diz assim: ó, você precisa ser exemplo. Exemplo de que forma? Exemplo dos traços do seu pai, exemplo dos traços da sua mãe, exemplo dos traços do seu tio, do seu primo, do seu irmão. Não. Ele está dizendo aqui que você seja fiel, que o primeiro exemplo que você possa ter de traços na sua vida seja esse exemplo na palavra. Primeira coisa, meus amados irmãos, nós precisamos ser exemplo na palavra. As nossas palavras, elas denunciam o que vai no nosso coração. Por isso há tantas recomendações na Bíblia para cuidarmos do nosso coração e das nossas palavras. A recomendação de Paulo aos Efésios resume bem como devemos proceder com a nossa palavra. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Palavras torpes, meus amados irmãos, são palavras que não edificam, que machucam, que ofendem, que não trazem nenhum proveito. São palavras de fofoca, de calúnia, de xingamento, de murmuração. Ah, meus amados irmãos, se nós queremos ser exemplo para outras pessoas, se nós queremos fazer discípulos, nós não podemos nos dar o luxo de maneira nenhuma de ter xingamento na nossa boca, nós não podemos de maneira nenhuma ser daqueles que são mexeriqueiros. Lá de trás dessa palavra, né? Quem é que lembra dessa palavra mexerico, né? Lá de trás. Mexerico é o quê? Fofoca, ó. Fofoca. Olhe para seu irmão e diz assim, ó, sai do meio da fofoca. Aleluia! Diga discipulador, olhe para alguém e diz assim, discipulador, sai do meio da fofoca. Aleluia! Discipuladores não podem andar no meio de fofoca. Aleluia, irmãos. Ah, pastor, mas eu não falo não, mas você ouve. Quem ouve está ajudando o outro a pecar. Então, se você é um discipulador, você quer ser um discipulador, você está com seu discípulo ali, e aí seu discípulo vem, e aí seu discípulo vai lá e começa a dizer, ah, ontem eu vi Ilka lá, e Ilka ia passando, e isso, aquilo outro, para logo ela, diz, espera aí, aguenta, aperta o freio. Você viu ela lá? Lhe incomodou o que ela fez? Incomodou. Você sabe o que a Bíblia diz? Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá a ele, aleluia.
Fala com ele, diz, é contra a vizinha, faz a mesma coisa. Mas o que eu quero que nós possamos compreender esta noite, irmãos, é que um discipulador, ele não pode ficar envolvido em fofocas. Diga assim, eu sou discipulador. Agora diga com força e com fé, diga, eu sou discipulador e não sou fofoqueiro. Olha, você é o quê? E você não é o quê? Amém. Você é discipulador. Você não é fofoqueiro. Nós somos chamados para proclamar a boa palavra de salvação. Nós fomos chamados para liberar a palavra de bênção. Sempre lembre daquilo que eu sempre digo, irmãos. Aquela questão, olhe pela outra janela, bora olhar pela outra janela. Quem já ouviu falar isso aqui? Bora olhar pela outra janela. O olhar pela outra janela te dá uma oportunidade de você não pecar. Então, aquele que é um bom discipulador, é isso que Paulo está dizendo, olha, você precisa, verdadeiramente, Timóteo, você precisa ser direcionado, ser exemplo pela palavra. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil. Útil para quê? Edificar o outro. Os outros, conforme a necessidade, para que transmita o que, irmãos? Graça a quem? Aos que ouvem. O que é graça? Graça é favor imerecido. Ofereça graça. O discipulador está sempre disposto a oferecer graça. Graça e misericórdia. O tempo todo, o discipulador, ele está com desejo de oferecer graça ao outro. Graça, sabe por quê? Porque o nosso mestre, aquele que direciona as nossas vidas, ele está sempre disposto a oferecer graça sobre nós. Nós ainda continuamos pecadores. Talvez nós não pecamos aquilo que pecávamos ontem. Deixamos já, fomos libertos. Mas talvez ainda nós temos alguma coisa de pecado em nós que precisa sair, que precisa ir embora. Ainda assim ele libera graça sobre a nossa vida. Então, o discipulador ele precisa liberar graça o tempo todo. As pessoas que ouvem as nossas palavras, e Deus também ouve, meus amados irmãos. Então, aquele que está diante de nós, ele está ouvindo e Deus também está ouvindo. Então, nada que você fala, aqui não, aleluia. Nada que nós possamos falar, porque nós não falamos e não vamos falar, que possamos falar, não ficará em oculto. Porque ainda que aquela pessoa não ouça, o nosso discípulo está ouvindo, e para além do nosso discípulo, Deus está ouvindo. Então ele diz, olha Timóteo, ser exemplo na palavra. E a palavra nos orienta justamente isso, ofereça graça e não libere palavra torpe de jeito nenhum em nome de Jesus. É dessa maneira que nós como discipuladores iremos caminhar em nome de Jesus. E muitas vidas irão se render aos pés da cruz, porque nós não iremos dar espaço de maneira nenhuma para ela ser contaminada em nome de Jesus. E o nosso coração também não será contaminado de maneira nenhuma para a glória do Senhor. Segunda coisa, meus amados irmãos, seja exemplo, lá o versículo, lá em Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12. Vai dizer, seja exemplo para os fiéis. Olha a segunda, olha o que diz, você precisa ser o quê? Exemplo. O discipulador precisa ser exemplo, irmãos. Porque senão a gente não vai formar pessoas com bons caráter, com caráter bom. Pelo contrário, nós iremos formar pessoas com defeitos. Seja exemplo no procedimento. Você já deve ter ouvido a expressão, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Já ouviram isso?
Algumas vezes eu venho no carro e aí a gente sabe que no trânsito, quando está vermelho é para quê? Parar. Isso. Quando está amarelo é para quê? Atenção, isso. E quando está verde, pode andar. Ó, domingo volta cá para você ajudar a gente aqui, viu? Na mensagem. Isso aí. Vermelho para. Olha, amarelo de novo. O quê? Atenção. E verde anda. Só que o código de trânsito, em alguns momentos, em algumas vias, tem um horário da noite que vermelho pode o quê? A partir das 22 horas, ainda que esteja no vermelho, não é isso, Maninho, mas Samuel que está aqui, você pode ultrapassar com segurança. Você precisa prestar atenção. E normalmente, quando eu faço isso, e tem alguém dentro do carro que não está eu só, eu faço questão de dizer assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a partir das 22 horas, pode ultrapassar. Por quê? Porque eu sou um formador de opinião. Porque eu sou alguém que as pessoas estão me observando. Então eu faço questão de chamar a atenção e dizer assim: ó, agora pode passar. 22 horas. Então nós precisamos ter cuidado. A gente não pode dizer, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Pelo contrário, nós precisamos ser exemplo. Paulo está dizendo, seja exemplo no seu procedimento. Aleluia. Os discípulos de Jesus que estão aqui esta noite, os discipuladores de Jesus, serão exemplo no seu procedimento para a glória do Senhor. Seremos exemplos, irmãos. O que Deus quer de nós é que nós sejamos exemplo no procedimento. Nós não podemos ser daqueles que manda fazer e não faz. Pelo contrário, se isso acontecer, nós estamos com a falha no nosso caráter. Eu não posso ensinar que o outro não pode ser fofoqueiro, que não pode falar mal da vida do outro, mas eu faço. Pelo contrário, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar o nosso proceder como homens e mulheres. Procedimento, irmãos, aqui envolve todas as nossas atitudes, nas coisas mais simples, nas situações do dia a dia. Na situação de cada momento, nós precisamos decidir se comportar de maneira exemplar. Porque Deus, ele quer mudar esse padrão deste mundo. Este mundo tem um padrão contrário aos padrões dos céus. E a orientação lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, 1, vai dizer assim: sejam meus, como também eu sou imitador de quem? Quem que está dizendo isso aí? Apóstolo Paulo. Muitos acham que o apóstolo Paulo é muito arrogante ao dizer isso. Sabe qual é o meu sonho, irmãos? Que cada um de nós, como discipuladores, possamos bater no peito e gritar o que Paulo gritou. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Amém, irmãos? É para aí que Deus quer nos levar. É para esse nível que Deus quer nos levar. Nós sermos imitadores dele, como, ou melhor, as pessoas sejam imitadoras
nossa, como nós somos imitadores de Cristo. Você diz assim, pode seguir meu exemplo. Como é que eu faço para servir a Jesus? Me siga. Olhe para mim, olhe para o meu comportamento, olhe para a minha fala, olhe para o meu jeito, olhe para o meu proceder. Que Paulo está dizendo, olhe para mim e faça do jeito que eu estou fazendo, porque você verdadeiramente vai estar se aproximando daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre, aleluia. Que a nossa oração esta noite seja essa. Que o nosso desejo esta noite seja esse. Sermos imitadores de Cristo, de maneira que nós possamos ter a ousadia espiritual de dizer aos nossos discípulos, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por fim, Paulo orienta ao seu discípulo, dizendo para ele, você precisa verdadeiramente ser exemplo também na sua fé. No versículo lá que nós estamos lendo, ele vai orientar isso. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Ele vai dizer, olha, seja também no seu procedimento, no amor e também na fé. Nós poderíamos falar aqui de amor, poderíamos falar aqui de pureza, mas nós queremos finalizar dizendo, olha, seja meu imitador também, através da minha fé. A minha pergunta para você como discípulo de Jesus, como é que está a sua fé? A sua fé está igual a Tomé? Só crê se você ver, só crê se você tocar? Ou você crê no sobrenatural de Deus, de forma que Ele pode fazer muito mais além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, que Ele pode mudar a sua história, que Ele pode transformar a sua necessidade, que Ele pode mudar o seu diagnóstico de doença em cura, que Ele pode mudar a sua sentença de morte em vida, que Ele pode mudar a sua escassez em bonança, que Ele pode mudar a situação da tua parentela, que Ele pode mudar o seu quadro, o quadro da sua família, o quadro dessa sociedade, desta cidade, em um piscar dos olhos. Esse tipo e nível de fé que Ele quer que nós possamos viver. Uma fé que não duvida do poder. Quase, meus amados irmãos, a totalidade das pessoas que nós conhecemos declaram que ela tem fé em Deus, mas no momento H, ela não tem fé, ela duvida. Tem quadro que nós olhamos, de pessoas que nós dizemos assim, não tem jeito. Quantas pessoas aqui nessa comunidade que nós olhamos e dizemos assim, aquela pessoa não tem jeito. Você nem se ousa de falar de Jesus para ela. Você nem sonha que ela pode ser uma discípula sua, que pode ser um discípulo seu. Deus quer que você, esta noite, aumente o seu nível de fé. E talvez Deus está direcionando pessoas para você, que você está passando, está olhando, o Senhor tem levantado um desejo ardente no seu coração de dizer, proclama a minha palavra para ele, proclama a minha palavra para ela, ora por essa vida, ora por aquela vida, e você muitas das vezes fica recuando, dizendo, não tem jeito não, mas esta noite Deus te confronta e diz, é esta pessoa que eu quero que você possa tomar ela e discipulá-la, porque ela verdadeiramente vai se transformar pelo poder que há em mim e pela atuação. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode realizar todas as coisas. Por isso, Paulo está dizendo, olha, seja exemplo também na sua fé. Porque o que você vai enfrentar aí não é fácil. O que você vai enfrentar aí você vai enfrentar muita dificuldade. O que você vai enfrentar aí vai ser muita desilusão. Você vai enfrentar aí muita perseguição. Então, tenha e seja exemplo na fé. Você não pode recuar, você não pode voltar atrás, você não pode duvidar do meu poder, você não pode duvidar da minha ação. Você precisa crer que eu morri e ressuscitei, que eu estou vivo e estarei com vocês todos os dias e vou agir através de você para a glória do meu próprio nome. É isso que o Senhor pensa e quer através de nós, agir através de nós. Por isso nós precisamos, meus amados irmãos, ser exemplo na nossa fé.
Nós precisamos verdadeiramente crer que Deus pode fazer todas as coisas, Ele pode mudar todas as histórias. Ele mudou a sua história. Teve muitas pessoas que não acreditavam na sua mudança. Tinha muitas pessoas que não acreditavam na nossa restauração. Mas alguém acreditou em nós e semeou a palavra de esperança. E essa palavra de esperança tem transformado a nossa vida. E a nossa vida, cada dia, vai ser transformada pelo poder de Deus. Mas essa semente não pode ficar tão somente em nós. Essa semente precisa ser espalhada para outras pessoas. E é por isso que esse discípulo agora, Paulo está levantando, direcionando, ensinando e dizendo, vai, Timóteo. E é isso que o Senhor está fazendo conosco aqui esta noite. Ele está dizendo, chamando o seu nome e está dizendo, vai. Ser este exemplo nesse tempo atual. Ser esse exemplo nesta geração. Porque eu vou fazer grandes coisas através da sua vida. Então tenha somente fé. Então haja tão somente com fé, porque as demais coisas sou eu que vou fazer para a glória do meu nome. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, não tenha uma fé falsificada. Pelo contrário, Timóteo, tem uma fé verdadeira, a fé na pessoa de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Não tem nada que possa resistir o nome de Jesus. Ele é poderoso. Então use esse nome. Use esse nome na sua caminhada de vida. Use esse nome para transformar todas as situações. Use esse nome para ministrar na vida de outras pessoas. Porque ele tem a saída para a vida de toda a humanidade. A sua palavra já disse, Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que nós, como discípulos, possamos aprender acerca do nome de Jesus, utilizar o nome de Jesus. Que nós, como discípulos, possamos ser imitadores de Jesus. E que nós, como discípulos, possamos nos tornar hoje discipuladores, exemplos fiéis, através da palavra do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe esta noite. Que Deus continue dirigindo as nossas vidas. E que nós possamos, a partir de então, decidirmos verdadeiramente sermos discípulos fiéis para a glória do Senhor. Fiquemos de pé nesta hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Se você pode, colocar a mão no seu coração. Se você pode orar nesta hora, em nome de Jesus, apresentando a sua vida. Dizendo ao Senhor nesta hora, Pai, eu ouvi a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra ministrou a minha vida esta noite. E esta noite eu decido, Senhor, ser um discípulo exemplar, Senhor. Mas, ó Deus, um discípulo exemplar através da Tua palavra. Que a Tua palavra me norteie as minhas decisões, que a Tua palavra norteie a minha vida, que a Tua palavra direcione a minha vida, Senhor. Eu quero ser este discípulo com um padrão de bom caráter, Senhor. Eu não quero ter um mau caráter, eu não quero ser uma pessoa sem caráter, mas eu quero ter um bom caráter, que o caráter do Senhor seja formado na minha vida, ó Deus. Que o teu caráter, Senhor, seja formado na minha vida. Mas eu, na condição de discipulador, Senhor, eu possa verdadeiramente transferir o teu caráter para a vida dos discípulos que o Senhor colocar, para que eu possa discipular para a glória do teu nome. E que eles possam ser contagiados. Ó Deus, através da transferência do teu caráter na minha vida, para a vida deles, para a glória do Senhor. Faz isso, Senhor, e levanta uma geração de homens e mulheres de bom caráter, do caráter de Cristo, refletindo nesta sociedade para a glória do teu nome, Pai. Que a minha casa seja atingida com isso.
Que minha rua seja atingida com isso, que o meu bairro seja atingido com isso, que a minha cidade seja atingida com, ó Deus, o bom caráter do Senhor, ó Pai. E que essas virtudes dos céus, elas sejam evidenciadas nas nossas ações para a glória do teu nome. Nós te pedimos agora, Senhor, neutraliza nesta hora toda a direção do mal, Senhor, contra a tua palavra. Seja neutralizada agora em nome de Jesus. Mas que a tua boa palavra, ela possa ser entendida, guardada e praticada na vida de cada um de nós, para a glória do teu nome. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos livra de todo acidente, Senhor. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Nós te oramos em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Que Deus vos abençoe nesta noite em nome de Jesus e que o bom caráter de Jesus se manifeste em nossas vidas e através das nossas vidas em nome de Jesus.